conseguindo fazer a sua função, que é a troca gasosa. À direita, a gente tem um alvéolo que sofreu uma lesão. A lesão pela COVID, ela é bem parecida com o que acontece que vocês estão vendo aqui. Primeiro, ocorre a congestão pulmonar, que eu falei para vocês, extravasamento de líquido do capilar para o intestício e, posteriormente, para o interior do alvéolo, causando edema pulmonar, congestão pulmonar. Eu tenho a parede alveolar inflamada. Inflamada, ela se torna também um pouco espessada, outro elemento que vai comprometer a troca gasosa. E a cascata de processos inflamatórios vai gerar uma resposta do organismo de defesa. Com isso, eu tenho a migração de neutrófilos para o interior do alvéolo, para que ele tente ajudar os macrófagos a combater o agente agressor. Outro problema que pode acontecer, como eu falei para vocês, é um problema de perfusão. A gente tem aqui a formação de um coágulo dentro do capilar. Quando esse coágulo se forma, ele vai obstruir a passagem do sangue. Então, eu posso ter, ao mesmo tempo, acontecendo o paciente com dificuldade de botar o ar para fora, porque ele não está conseguindo fazer troca gasosa, então ele fica respirando cada vez mais, o organismo dá esse feedback para ele respirar mais rápido e de forma com mais força para tentar colocar um volume de ar maior para dentro e para fora, que vai sobrecarregar a musculatura respiratória, a congestão pulmonar em si, que vai contribuir para isso, e a presença de um coágulo intravascular. Então, nessa condição que acontece de forma muito rápida, por isso que a insuficiência respiratória ela é uma grande gravidade clínica, ela é súbita e ela impede que a função primordial dos alvéolos, que é promover a troca gasosa, ela ocorra. Então, com isso, esse paciente ele precisa estar hospitalizado quando ele tem já dificuldade de troca gasosa, porque ele pode evoluir além dessa troca gasosa ali limítrofe, que eu botei para você um paciente bem leve, que ele poderia até ser acompanhado a nível ambulatorial, se tivesse uma estrutura domiciliar para isso, com monitorização da saturação periférica de oxigênio, mas essa evolução ela pode se dar de forma muito rápida. E aí, esse paciente ele entra em franco desconforto respiratório e ele precisa de assistência ventilatória mecânica de urgência. Os tipos de insuficiência respiratória que a gente tem são três. Eu tenho a que a gente chama de tipo 1, ou pulmonar, também conhecida como hipoxêmica. Hipoxemia, se alguém não lembra, é a redução da quantidade de oxigênio no sangue arterial. Eu tenho a do tipo 2, que é considerada extrapulmonar, e normalmente ela tem concentrações elevadas de gás carbônico, por isso que ela é chamada de hipercapnica. E o tipo 3, que é a junção dos dois tipos anteriores. Eu tenho um paciente nesse tipo mista que ele é tanto hipoxêmico quanto hipercápnico. Qual é o tipo de insuficiência respiratória que é comum no paciente com COVID-19? A hipoxêmica. Normalmente, esse paciente ele interna por um quadro de hipoxemia, tendo suas concentrações de gás carbônico dentro da normalidade, às vezes até reduzida, com hipocapnia, porém, com a gravidade, com a avançada doença, ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória mista. Quanto aos fenótipos da COVID-19, existem alguns fatores que vão direcionar. São dois os fenótipos que a gente tem descritos na literatura. Existem alguns fatores que vão fazer com que a gente pense que o paciente é um fenótipo tipo 1 ou low, ou um fenótipo tipo 2 ou high. Que elementos são esses? A gravidade da infecção, tá? Quanto maior a resposta que o paciente tem a essa doença, né, e a exposição que ele teve, a carga viral que ele recebeu, a reserva que o nosso paciente vai ter, fisiológica, e as comorbidades que ele tem. Esses elementos, eles são fundamentais na perspectiva da gente entender que tipo de fenótipo que o paciente vai ter. Além disso, quando a gente tem um paciente com uma baixa reserva fisiológica, provavelmente vai ser um paciente que vai ter uma resposta ventilatória menos eficiente, ou seja, ele não vai ter musculatura
capaz de sustentar um trabalho respiratório aumentado por longos períodos de tempo, na presença da hipoxemia, porque é o primeiro elemento que faz com que o paciente ele passe a respirar de uma forma mais intensa, de uma forma mais rápida e de uma forma mais profunda. E o tempo decorrido entre o início da doença e a observação no ambiente hospitalar do desenvolvimento dos elementos que levam a um quadro de insuficiência respiratória. Na prática, a gente tem visto que muitos pacientes eles internam apenas com hipoxemia, uma hipoxemia moderada, e por volta do quinto ao oitavo dia parece ser os dias mais difíceis da doença, que tem exatamente esse fator do tempo decorrido. Muitas vezes esse paciente ele vem se mantendo estável, só com um catéter nasal de oxigênio, e quando vai passando do quinto, sexto, sétimo dia de doença, ele começa a piorar, mesmo estando recebendo todo o suporte ventilatório, medicamentoso, nutricional que ele precisa, mas ele tem desenvolvido um agravamento da doença por volta do quinto ao oitavo dia da Covid-19. Então, falando desses fenótipos, para a gente entender um pouco mais os dois tipos que a gente tem descritos na literatura, a gente tem o tipo L, ou low, né? O que é que caracteriza? A clínica ela vai nos ajudar muito a direcionar para esse tipo de fenótipo. E ele pode evoluir de um fenótipo para o outro. Então, o tipo low é aquele paciente que praticamente ele não tem alteração na complacência do pulmão. O que é complacência? A capacidade do pulmão de se distender e de se recolher. Então, esse paciente que tem um pulmão conseguindo colocar ar para dentro e para fora de maneira adequada, ele pode ter apenas uma dessaturação, ele não vai referir dispneia. O paciente que desatura, mas que não refere dispneia, é um paciente que, pela clínica, a gente já direciona ele para o tipo low. Esse paciente, ele dessatura por quê? Porque ele tem uma baixa relação ventilação-perfusão. O que é isso? Ele é ventilado, porque a gente tem a complacência normal, mas ele não tem alvéolos bem perfundidos, porque a COVID, ela provoca uma alteração vascular pulmonar chamada de vasoplegia. Plegia, paralisia. Vaso dos vasos. Então, os vasos pulmonares, como um todo, eles perdem a sua capacidade de perfundir os alvéolos para manter a troca gasosa. Então, eu tenho um alvéolo bem ventilado, porque eu não tenho complacência pulmonar reduzida ou alterada, mas ele é mal perfundido. Com isso, eu tenho um certo grau de dessaturação, de hipoxemia, por isso que a gente tem no início uma insuficiência respiratória do tipo 1 hipoxêmica. Como esse pulmão ele não tem complacência alterada, então esse pulmão ele é bem ventilado, ele apresenta um baixo peso pulmonar, porque ele não tem aquela congestão, aquela quantidade de líquido instalada no interior dos alvéolos, que é o que vai deixar ele pesado. E na tomografia computadorizada, a gente vai ver o que a gente chama de imagem de vidro fosco. É um borramento como se você tivesse embaçado o raio, a tomografia, a imagem do paciente. Esse vidro fosco, ele acomete não só pacientes com COVID, mas pacientes com insuficiência respiratória, mas na COVID, a imagem da tomografia com vidro fosco, ela é mais periférica, mais próxima da região pleural, enquanto que nos outros tipos de insuficiência respiratória, ela é mais próxima do hilo pulmonar. E aí, se eu tenho um paciente que tem uma complacência praticamente normal, utilizar técnicas de recrutamento alveolar não é eficaz. Então, ele tem uma baixa capacidade de recrutamento pulmonar. Por quê? Porque eu não tenho alvéolos colabados, congestos. O pulmão ele é bem ventilado, mas ele não tem troca adequada. A nossa conduta do fisioterapeuta, do enfermeiro, diante de uma condição dessa, é diferente de quando a gente tem um tipo H, que é o tipo high. O tipo H, então, nesse tipo aqui, eu já tenho uma redução do volume de gás que chega, porque a gente tem agora um pulmão congesto, um pulmão com edema, tá? Então, esse pulmão agora, ele vai ter a sua capacidade de distensão, a sua complacência reduzida. A sua complacência reduzida. E esse paciente, ele sim apresenta dispneia. Só dispneia, professora? Não. Dispneia
é hipoxemia, porque se eu tenho um pulmão congesto, a troca gasosa também não vai acontecer. Então, aqui eu tenho um paciente que, além da hipoxemia, ele também refere falta de ar. Ele passa a ter altos desvios de sangue da direita para a esquerda, na perspectiva de colocar mais sangue arterial a nível cardíaco, isso aqui eu estou falando, mais sangue arterializado, um volume de sangue de ejeção do ventrículo esquerdo maior, para tentar compensar a pouca troca gasosa que ele está fazendo. Agora, eu tenho um pulmão pesado, porque ele está congesto, porque ele está cheio de edema, e esse paciente é um paciente que vai responder às técnicas de recrutamento alveolar, porque eu tenho uma grande quantidade de tecido que não está ventilada. Então, quando eu vou optar se eu vou recrutar um doente ou não, mesmo o tipo L, ele pode ir para a ventilação mecânica porque ele está com uma troca muito ruim, uma hipoxemia muito baixa, ele pode ser entubado tanto no tipo L como no tipo H. Agora, para eu escolher condutas de recrutamento alveolar, eu preciso me atentar para esses dois elementos que caracterizam os fenótipos da COVID. Do ponto de vista de tomografia, quando a gente falou em imagem em vidro fosco, outro elemento que contribui para um pulmão ser pouco recrutável é essa heterogeneidade que a gente está vendo aqui. Ó. Imagem de vidro fosco são esses embaçamentos que vocês estão vendo aqui no cursor, tá? Esse vidro, essa imagem, perdão, embaçada. E se vocês observarem, elas não são aqui perto do hilo, elas são mais próximas da periferia do pulmão, mais próxima do espaço pleural. Isso é o que faz diferenciar um paciente com insuficiência respiratória com COVID ou com não COVID. Na prática hospitalar, o paciente ele chega para a gente com insuficiência respiratória e não necessariamente ele está positivo ainda, ele tem um SWAB positivo para COVID. A gente tem recebido os pacientes com insuficiência respiratória porque era um paciente oncológico, porque era um paciente cardiopata, porque era um paciente com outras doenças, e lá na frente, alguns dias depois, como é rotina agora fazer o SWAB desses pacientes que evoluir com insuficiência respiratória, aparece um SWAB positivo, mas de uma evolução muito rápida e sem aqueles sintomas clássicos gripais que a COVID deveria ter. Então, o paciente ele já pula algumas etapas, um paciente que tem comorbidades, e já evolui rápido para um grau de insuficiência respiratória. O tipo H, o tipo high, é o paciente que, além das imagens de vidro fosco que vocês estão vendo aqui nessa parte superior, na tomografia computadorizada de tórax, ele também tem congestão pulmonar. Veja que essa parte aqui que está dependente da gravidade, né? A gravidade está atuando de cima para baixo, ela não é fosca, ela é congesta. Isso aqui é sinal de congestão pulmonar. Significa que essas áreas aqui, elas estão cheias de líquido, que precisam ser redistribuídos. E o vidro fosco agora, ele toma conta de basicamente todo o pulmão. É comum a gente ter um paciente do tipo L, do tipo low, evoluir para um tipo high. E a gente tem como característica dessa evolução, né, um padrão que se encaixa perfeitamente no tipo high, que é hipoxemia, infiltrados bilaterais, que foram aquelas imagens que eu mostrei nas bases para vocês, infiltrado e congestão são sinônimos, redução da complacência pulmonar, aumento do peso pulmonar por essa congestão e são pulmões recrutáveis, porque eles têm, só voltar aqui uma imagem, ele tem uma lesão homogênea. Eu tenho os dois lados pulmonares basicamente simétricos do ponto de vista de lesão, enquanto que no tipo low eu não tenho essa homogeneidade. Então esse pulmão aqui ele não responde ao recrutamento alveolar. E aí, como que a gente vai tratar esse paciente suspeito ou confirmado de COVID-19 quando ele chega no ambiente hospitalar? Se a gente comentou que o paciente, ele apresentando algum grau de hipoxemia, ele precisa ser mantido sob supervisão, ele vai ser internado, então a gente vai começar tratando os pacientes mais leves, os pacientes que estão apresentando apenas hipoxemia sem a presença de dispneia. Se a gente quer reverter a hipoxemia, a gente vai ter que ofertar oxigênio para esse paciente. E aí tivemos mudança na forma de ofertar oxigênio.
Normalmente a gente usava o cateter nasal, independente de COVID, gente. Qualquer paciente que chegava com uma dessaturação no ambiente hospitalar, ou ele era é, oxigenado com um catéter nasal ou com uma máscara de Venturi. A nossa amiga máscara de Venturi, que é aquela que tem umas pecinhas coloridas, ela hoje no ambiente COVID, ela não existe, ela não foi usada, ela foi banida. Por quê? Porque ela arrasta um fluxo muito alto e ela solta esse fluxo no ambiente. Então, a máscara de Venturi, o sistema de Venturi, ela acabava disseminando o ar que o paciente exalava cheio de vírus para o ambiente e aumentava de sobremaneira o risco de contágio da equipe hospitalar. Quando a gente está atendendo um paciente com Covid, eu não sei se vocês já tiveram um momento falando sobre paramentação e desparamentação, mas a gente vai com todo aquele aparato de paramentação na perspectiva de reduzir a nossa exposição, de nos proteger à carga viral que o ambiente tem. Mas, além da paramentação, a gente precisa usar elementos de tratamento ou condutas que diminuam também a quantidade de vírus que esse paciente ele vai colocar no ambiente. E aí nós substituímos, na prática do atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados da COVID, o sistema de Venturi pela máscara com reservatório não reinalante. Esse reservatório, ele controla o fluxo de ar que vai para o ambiente, tá? Que o paciente exala, reduzindo o risco de contaminação do ambiente para que os profissionais ficassem mais protegidos. E uma outra forma que a gente tem de suplementar oxigênio para os pacientes é o catéter nasal de alto fluxo. Infelizmente, esse catéter nasal ele não é uma realidade em todos os serviços. Aqui no estado a gente só tem 2 hospitais, um público e um privado, que conta com catéter nasal de alto fluxo, mas os estudos mostram excelentes resultados nos pacientes com COVID com a utilização do catéter nasal de alto fluxo. Então, quando eu penso em suplementar oxigênio para um paciente, eu penso em oxigenoterapia, terapia por oxigênio, que consiste em usar uma suplementação além da concentração que a gente tem no ar ambiente, que é de 20,9%, 21%, a gente arredonda para isso, com o objetivo de manter ou de corrigir uma oxigenação deficiente que o paciente apresenta, tanto no sangue arterial como nos tecidos. Quando eu meço no sangue arterial, através de uma gasometria arterial, eu digo se esse paciente ele tem ou não uma baixa concentração de oxigênio no sangue, e aí é hipoxemia. Quando eu vejo nos tecidos periféricos, através da saturação periférica de oxigênio, utilizando o oxímetro de pulso, eu tenho um paciente com hipóxia. Os dois termos se referem a uma redução da concentração de oxigênio, só que um é no sangue arterial e outro já nos tecidos, através da medida periférica pela oximetria de pulso. Quais são os pacientes que têm indicação de serem submetidos à oxigenoterapia? Pacientes que têm um certo grau de hipoxemia documentada por exames, então, na gasometria, uma PaO2 menor do que 60, ou na oximetria periférica, uma saturação menor do que 90. A recomendação de todos os documentos que falam sobre isso, né, é que seja feita uma gasometria em ar ambiente ou medida essa saturação com o paciente em ar ambiente. Quem trabalha com porta aberta, com pronto atendimento, tem como fazer isso, porque esse paciente vem de casa e aí você consegue fazer essa medida da saturação periférica ou até de uma gasometria com ele em ar ambiente. Quem vai para fazer a prática dos atendimentos em ambientes que não são pronto-socorros, né? Os pacientes que já estão vindo transferidos de outro serviço ou que já estão internados nas enfermarias, eles acabam já sendo suplementados de oxigênio. Então, a gente não consegue fazer isso aqui. Eu aplico oxigenoterapia quando eu tenho hipoxemia. Só um instante, por favor. Quando eu tenho uma condição aguda de hipoxemia, tá? Uma suspeita, e posso também suplementar em outras condições que não estão relacionadas diretamente à COVID, como trauma grave de tórax, como terapia para pacientes que são submetidos a concentrações elevadas de monóxido de carbono por envenenamento, no pós-anestésico e em pacientes que têm pneumotórax. Na COVID-19, a recomendação é que a gente administre esse oxigênio em pacientes que tenham
características da síndrome respiratória aguda grave, da SDRA, se vocês quiserem usar outra sigla. E um certo grau de dificuldade respiratória com hipoxemia ou com choque. E qual é o objetivo? Manter essa saturação acima de 94%. Essa saturação, como eu falei para vocês, elas podem ser monitoradas ou reavaliadas através da oximetria periférica, que a gente tem um oxímetro portátil, e aqui a gente tem a oximetria periférica a partir de um monitor cardíaco. Quando o nosso paciente ele está na enfermaria, ele não usa monitor cardíaco a nível hospitalar. Esses monitores, eles só existem nos ambientes de terapia intensiva, de média complexidade. No paciente da enfermaria, é feita a oximetria. Então, você vai avaliar o doente, você leva o oxímetro e mede pontualmente, tá? O uso do catéter nasal. Na COVID, o que é que a gente tem de recomendações, tá? Ele é indicado para paciente que tem hipoxemia leve. A hipoxemia leve na gasometria arterial é aquela que tem uma pressão arterial de oxigênio menor do que 80 e maior do que 70 milímetros de mercúrio. O fluxo, ele deve ser máximo de 5 litros por minuto. No início da abordagem do paciente da COVID, a recomendação era se usar até 6 litros. Porém, esse oxigênio ele não pode ser umidificado para diminuir a contaminação e a proliferação do vírus no ambiente. E foi percebido o oxigênio ele seco, ele provoca uma sensação de ardor, de queimação nas vias respiratórias. Ele deixa as secreções nasais muito espessas e fazendo até com que haja obstrução das narinas. Então, nessa perspectiva de reduzir o desconforto do uso do catéter, porque o paciente ele não vai usar o catéter por 1 hora, 2 horas, ele vai usar por dias, por semanas até. Então, o fluxo hoje está limitado em 5 litros por minuto. Caso o paciente, em uso do catéter nasal a 5 litros por minuto, ele não consiga saturar acima de 93%, né, 94% em diante, aí a gente precisa suplementar de uma forma mais eficiente. E aí o segundo método que a gente tem é a máscara facial com bolsa de reservatório, máscara facial com esse reservatório aqui. Esse reservatório, ele faz com que o ar que o paciente exala, ele fique parte aqui dentro e o paciente não reinala esse ar para não aumentar a concentração de CO2, é um sistema valvular que a gente tem aqui. E essa máscara ela também tem uma outra característica, que são duas membranas, uma de cada lado, aqui onde eu estou passando o mouse. Quando o paciente exala, então ele diminui a quantidade de ar que sai para o ambiente, é como se fosse um freio do fluxo exalatório do paciente para o ambiente. A gente precisa estar muito atento porque essas máscaras, quando vai para a desinfecção, às vezes perde essa membrana. E aí ela não tem uma condição adequada para ser usada, porque se for na COVID, ela vai estar contaminando o ambiente. É um dispositivo bem seguro para a COVID-19, porque ela ajuda a limitar essa dispersão de gotículas, como eu falei para vocês. O fluxo dela deve ser usado iniciando com 8 litros por minuto e ela consegue chegar até 15 litros. Essa limitação dela a 15 litros é porque o fluxômetro, que é o dispositivo que a gente vai ligar na saída de oxigênio para ofertar o oxigênio para cá, ele é limitado também a 15 litros. Então, essa bolsa com 15 litros, ela vai ficar bem insuflada. E ela consegue ofertar FiO2 que variam de 60% a 90%, 95%. Isso difere um pouco de literatura para literatura. Outro recurso, como eu disse para vocês, que a gente tem é a cânula nasal de alto fluxo. Então, ele tem um sistema que eu preciso de uma fonte geradora de um alto fluxo de oxigênio. Como eu disse a vocês, o fluxômetro que sai da rede de oxigênio ele é limitado a 15 litros, então eles usam fluxos acima de 30 litros, tá? E aí ele consegue fornecer FiO2 bem definidas para o paciente. Como ele fornece um fluxo de oxigênio muito alto, ele precisa ter um sistema de aquecimento, então esse ramo aqui que sai para o paciente, ele tem como se fosse umas hastes de metal por dentro para manter o oxigênio em torno de 37 graus centígrados de temperatura, para reduzir o ressecamento das secreções. Ele tem um sistema de umidificação, que é essa jarra que a gente vê aqui embaixo também, tá? Então aqui é colocado o líquido, mas a gente tem um sistema completamente fechado e ele consegue manter a umidificação.
E a cânula que vem para o nariz não é um catéter nasal, aquele catéter tipo óculos que a gente conhece. Aqui é uma cânula que ela vai vedar nas narinas do paciente. Então, a gente tem um sistema fechado de respiração para esse paciente. Tanto o catéter nasal como o catéter de alto fluxo, a recomendação é que a gente coloque no paciente uma máscara cirúrgica, tá? Uma máscara como essa aqui, descartável, tá? Sobre a face do paciente, tanto ele estando no uso do catéter, como ele estando do catéter tipo óculos, como do catéter nasal de alto fluxo, porque o paciente ele abre a boca, então você pode ter dispersão de partículas pela boca. Quais são os efeitos benéficos do catéter nasal de alto fluxo? A gente tem uma FiO2, uma fração inspirada de oxigênio bem determinada, eu sei exatamente quanto estou ofertando de oxigênio para o meu paciente, não fornece praticamente nenhum nível de PIP e reduz o espaço morto, melhorando a eliminação do gás carbônico. O que é que a gente espera de resposta terapêutica quando usa o catéter de alto fluxo? Em adultos não grávidas, né? Homens e mulheres que não estejam grávidas, a gente quer que durante a terapia com catéter ele sature acima de 90%. Nas grávidas, a saturação precisa ser um pouco maior porque existe um feto a ser nutrido, então em torno de 92 a 95%. Crianças que já tenham doenças pré-existentes, como os problemas respiratórios, um quadro de choque, coma ou convulsão, a perspectiva também é manter saturações acima, maiores ou igual a 94%, porque são pacientes que já têm comprometimento de oxigenação de órgãos-alvos, de cérebro, de sistema respiratório. E nas outras crianças saudáveis, então, a perspectiva de alvo terapêutico é a mesma dos adultos saudáveis e que não estão grávidas. Vários guidelines recomendam a terapia com catéter nasal de alto fluxo para o tratamento da COVID, evitando a intubação do paciente, tá? Por que que a gente fala de evitar a intubação? A literatura mostra que o paciente de COVID que é intubado, cerca de 50% evolui com óbito. Então, a mortalidade é muito elevada. A gente tem que evitar a intubação desse paciente o quanto a gente puder. O que monitorar durante a oxigenoterapia nós já falamos, saturação periférica de oxigênio, mas é importante que a gente veja também a frequência respiratória, porque vai determinar se esse paciente tem cansaço, frequência cardíaca, se o paciente está dispneico, ele está com trabalho respiratório aumentado, por uma frequência respiratória também aumentada, ele vai ficar taquicárdico e a pressão arterial dele vai tender a se alterar. Num primeiro momento, a tendência é fazer picos hipertensivos, mas tem pacientes que evoluem posteriormente, e aí muitos pacientes fazem isso, com uma hipotensão bem importante. Observar o nível de consciência do paciente por conta das alterações de troca gasosa, ele pode inicialmente ter um quadro de irritação, de ansiedade, mas depois ele pode evoluir para um rebaixamento do nível de consciência e observar o grau de conforto que o paciente está tendo. Ele precisa estar confortável durante a oxigenoterapia, porque senão a gente vai ter que partir para a intubação desse paciente. Quando é que a oxigenoterapia falhou? Independente de ser o catéter nasal, a máscara de reservatório ou o catéter de alto fluxo. Quando eu estou com um paciente que ele não satura acima de 94%, ou melhor, ele está saturando inclusive menor do que 90%, porque às vezes o paciente ele cai um pouco a saturação, menor do que 94%, mas é porque ele está se alimentando, porque ele está durante o banho, mesmo sendo o banho do leito, isso pode acontecer. Mas esse paciente em repouso e saturando menor do que 90%, significa que a oxigenoterapia, independente dos 3 modos que a gente conversou aqui, que ela falhou. Pacientes com frequências respiratórias acima de 28 incursões, taquicárdicos, hipotensos. A hipertensão, como eu disse para vocês, ela é um resultado do aumento do trabalho respiratório. Mas quando ela começa a ser revertida para uma hipotensão arterial sistêmica, significa que esse paciente está entrando em fadiga e em falência respiratória. E alteração do nível de consciência do ponto de vista de rebaixamento. Enquanto eu tenho hipertensão, normalmente eu tenho um paciente mais agitado, mais ansioso. Quando eu começo a entrar no quadro de hipotensão, eu começo a ter uma queda do nível de consciência dos pacientes. Outra perspectiva que a gente tem para utilizar nos nossos pacientes é a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva é muito própria do profissional fisioterapeuta, apesar da gente trabalhar em uma forte parceria com o profissional enfermeiro no ambiente hospitalar.
No início da pandemia, não se falava em uso de oxigênio terapia, de ventilação não invasiva, porque ela gera um fluxo elevado, mas com o passar dos meses foi visto que existiam maneiras seguras de se fazer a VNI. Não sei se vocês se recordam, mas quando a gente tinha a pandemia acontecendo de forma muito devastadora na Itália, na Espanha, a gente via principalmente na Itália os pacientes com uns capacetes. Então, era a forma que eles usavam para fazer ventilação não invasiva. Aqui no Brasil, a gente não usa essa forma de interface para fazer VNI, a Anvisa ela não libera. E alguns estudos mostraram que o capacete ele aumentou a mortalidade na Itália. Talvez tenha sido um dos elementos que contribuiu. Então, o que é que a gente tem do que tem sido feito hoje com ventilação não invasiva nos pacientes suspeitos ou confirmados de COVID? O tipo de máscara é diferente. A gente pode usar as máscaras oronasais, total face e os capacetes. Foram 2 estudos italianos que mostraram um aumento da mortalidade, mas o número de pacientes que eles trouxeram no estudo são muito pequenos, então a gente não pode ter certeza desse resultado. Essa máscara aqui é diferente da máscara que, não sei se vocês já tiveram acesso, as máscaras de VNI, normalmente, elas têm orifícios no corpo da máscara. Essa máscara, ela não tem, ela é chamada de máscara não ventilada, totalmente vedada, tá? Para que a gente não tenha exalação nenhuma do paciente por aí. Então, tudo fechadinho aqui. A gente trabalha agora na VNI com a utilização de filtros que a gente não usava antes na ventilação não invasiva, o paciente só colocava máscara. Esse filtro ele pode ser um filtro de barreira, esse aqui é um filtro EPA, que é exclusivamente de barreira. Se você não tiver esse tipo de filtro no seu serviço, você pode usar um filtro desse tipo, chamado HMEF. Ele é trocador de calor, de umidade, mas ele também é de barreira, tá? E esse filtro, ele vai ser colocado antes da válvula exalatória. Eu vou mostrar para vocês o circuito montado. Eu vou ter a máscara saindo do paciente, eu vou ter o filtro e, posteriormente, é que eu tenho a válvula exalatória. Porque na ventilação não invasiva, se você estiver trabalhando com um circuito único, o paciente precisa botar o ar para fora de alguma forma, e aí esse ar sai depois de filtrado. Se você estiver trabalhando com VNI no ventilador mecânico, aí ele tem 2 circuitos, um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Então, o filtro a gente vai colocar, se for um filtro EPA, um filtro de barreira lá na saída do ramo expiratório do paciente, e se for um filtro HMEF, perto da máscara do paciente. E no circuito único, a gente coloca os 2 filtros perto da máscara do paciente, como vocês estão vendo aqui. Ó. Aqui é um aparelho portátil de ventilação não invasiva de circuito único, tá? É o que a gente tem comumente. Então, eu tenho a máscara, que ela não tem nada de exalação. Aí a gente coloca o filtro de barreira ou trocador de calor e umidade, e aqui é que vem a válvula exalatória, para que quando o paciente exalar, o ar passe por aqui, seja filtrado para ele poder ser eliminado no ambiente. Essa parte que está em vermelho, que eu estou marcando para vocês aqui, isso aqui é uma porta de oxigênio, é uma forma de eu suplementar oxigênio para os pacientes. No serviço que eu trabalho, a gente não está fazendo dessa maneira. A gente está fazendo diretamente no filtro, porque o filtro ele consegue receber O2. Por que a gente não está usando a porta na COVID? Porque se essa suplementação de oxigênio aqui, ele desconectar, o paciente vai começar a exalar no ambiente, e aí ele vai contaminar o ambiente. Então, como é que a gente usa? A máscara, o filtro, a válvula exalatória, já filtrando o ar para que ele possa ser eliminado no ambiente. Quando eu vou suplementar oxigênio, eu posso usar aqui, ó, essa tampinha, ela sai, ela é rosqueada, ela sai, e a gente coloca o oxigênio aqui, ou esse aqui também tem aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então, a gente suplementa o oxigênio diretamente no filtro para evitar que exista alguma desconexão e contaminação do ambiente. O que é que a literatura tem falado a respeito do uso da VNI? Que ela se aplica sim, que ela reduziu o número de intubação, e a gente tem tido experiências bem bacanas aqui no estado também, de pacientes que não foram intubados graças ao uso da ventilação não invasiva de uma forma segura. Que modalidades de VNI eu vou utilizar?
Isso vai depender do perfil do paciente em relação ao fenótipo da COVID. Eu posso usar um CPAP, que é uma pressão positiva contínua nas vias aéreas, quando o meu paciente ele só tem hipoxemia e a insuficiência respiratória dele é aquela do tipo 1, que é só hipoxêmica, porque eu consigo melhorar a oxigenação, diminuir o shunt. Porém, se eu tiver um paciente com hipercapnia, com PCO2 elevada, ele não vai me ajudar a eliminar o CO2. Então, um paciente com uma insuficiência respiratória do tipo 3, eu não devo usar o modo CPAP, porque ele só vai conseguir melhorar a parte de oxigenação. Quando eu vou trabalhar com o paciente que tem distúrbio de oxigenação, mas também tem aumento do trabalho respiratório, eu vou usar o modo bilível. Então, aqui eu consigo melhorar a ventilação, diminuir o trabalho respiratório do paciente, e eu consigo, por ter 2 níveis de pressão, fazer com que haja uma maior eliminação do gás carbônico, quando eu tenho uma insuficiência respiratória do tipo 3, que é hipoxêmica e hipercapnica. A recomendação é que a gente use níveis pressóricos inicialmente baixos, tá? De inspiração de 3 a 5, e que a gente vá aumentando gradativamente a cada 2 centímetros de água, até que essa pressão que eu vou fornecer para o meu paciente gere um volume corrente em torno de 5 a 8 ml por quilo de peso, e esse paciente ele mantém uma frequência respiratória menor do que 25. Se esse paciente está no BIPAP e ele continua com frequência de 30, 32, 35, não está sendo bom, não está valendo a pena, tá? A pressão expiratória, porque ele consegue dar algum nível de PIP ou EPAP, são sinônimos, tá? A recomendação é que comece com 5 de EPAP e que chegue a, no máximo 10 centímetros de água de EPAP, para manter saturações acima de 92%, com a suplementação de oxigênio que pode chegar até 15 litros por minuto, porque a gente faz pelo fluxômetro também. Esse estudo aqui, ele traz uma escala que prediz a falha da ventilação não invasiva. É um estudo de 2017 que vem ajudando muito aos profissionais que trabalham com pacientes hospitalizados, independente da COVID, a identificar quando a VNI não está mais sendo suficientemente boa. E como é que a gente faz isso? A gente aplica essa escala, que ela é bem simples, ela mede 5 elementos, que é a frequência cardíaca, se está abaixo ou acima de 120, o pH na gasometria arterial, e vai pontuando, o nível de consciência pela escala de Coma de Glasgow, a relação PaO2-FiO2, eu tenho isso na gasometria arterial, a PaO2 vem na gasometria e a FiO2 é quanto de oxigênio eu estou ofertando para o paciente, então você pega quanto que veio a PaO2 do paciente e divide pela FiO2, que você vai ter um dos valores por aqui, e a frequência respiratória. Quando a gente vai aplicar o ACO, você colocou o paciente na ventilação não invasiva, a gente deve aplicar a escala do ACO ao final da primeira hora de ventilação não invasiva. Se a soma dos pontos dessa escala for maior do que 5 pontos, significa que a VNI não está sendo eficaz, que ela falhou, e aí esse paciente precisa ser entubado. Por que eu coloquei para vocês que essa escala veio nos ajudar muito na prática clínica diária? Porque muitas vezes a gente via empurrar, protelar a intubação do paciente na perspectiva que a VNI melhorasse. E muitas vezes a gente chegava para o médico e dizia, olha, o paciente ele não está confortável, não está confortável significa que ele está taquipneico, ele está taquicárdico. Às vezes ele melhora a troca, mas ele continua com sinais de desconforto respiratório, pacientes rebaixados, com Glasgow abaixo de 10, você já começa a contraindicar a VNI porque ele não tem proteção de via aérea. E o profissional acabava insistindo, não, vamos esperar um pouco mais. Quando a gente tem um instrumento como esse, validado, nos respalda dizer, apliquei o score e o paciente falhou. Então, isso significa que a gente precisa instituir a ventilação mecânica invasiva. Aqui a gente tem a imagem, essa paciente aqui era uma paciente que estava em uso de ventilação não invasiva, e ela apresentava, eu acho que vocês conseguem ver ainda, as costelas bem marcadas aqui. Isso aqui seria um vídeo, mas aqui ele não rodou nesse computador aqui. Eu acho que ele não tem dispositivo para gerar vídeo. Então, era um paciente muito cansado, que ele melhorou a oxigenação com o uso
da ventilação não invasiva, mas ele não melhorou o desconforto respiratório, o uso de musculatura acessória, o rebaixamento do nível de consciência. E a gente optou, então, mostrou, através do acorde dela, foi 8 desse paciente, que ele precisava ser entubado. Aqui é um paciente com máscara, com reservatório na litragem máxima, vocês veem que a bolsa está aqui bem insuflada, e ele usando muita musculatura abdominal. Olha como esse abdômen aqui dele está todo contraído, em extremo desconforto respiratório. Então, eu tenho um paciente com VNI, falhou, ele precisa ser entubado. No meu serviço, no serviço que eu estou atuando, eu não tenho VNI, eu não tenho catéter de alto fluxo. Então, eu vou parar na máscara com reservatório. Se o paciente continua desaturando ou com desconforto respiratório ou com as duas coisas ao mesmo tempo, isso aí são critérios para a gente programar a intubação do paciente. E aí, essa intubação, ela precisa de uma equipe. Ninguém intuba um paciente sozinho. O médico aparece aqui porque ele é o único profissional habilitado para fazer o procedimento de intubação. Mas a recomendação é que você tenha, durante esse processo, tá? Pelo menos mais 2 profissionais, o enfermeiro e o fisioterapeuta. O enfermeiro vai ter o papel dele, a gente vai falar um pouco sobre a participação de cada um desses profissionais, o fisioterapeuta o seu e o médico o seu. Mas isso precisa acontecer de forma harmoniosa. Cada um precisa saber o seu papel para que um não vá fazer a tarefa do outro e algo deixe de ser feito. A intubação, ela é um procedimento que precisa ser rápido, porém seguro. Seguro para a equipe e seguro para o paciente. Então, a gente precisa saber exatamente qual é o papel de cada um desses profissionais. A primeira coisa que a gente vai falar é da preparação dos materiais necessários para a intubação do paciente. O paciente, para ser intubado, ele vai precisar fazer uso de fármacos com o objetivo de promover analgesia, sedação da tosse, coisa que a gente não usava normalmente nos pacientes quando eles iam ser intubados. Mas na COVID, como a perspectiva é você reduzir a contaminação da equipe, então foi introduzido o uso de drogas para sedar a tosse, para que ele diminua a proliferação de partículas durante o processo de intubação. E aí, o paciente também vai ser sedado e depois ele vai usar um bloqueador neuromuscular. Outra coisa que também veio com a pandemia da Covid, não se bloqueava paciente para intubar. Na Covid, todo paciente que vai ser intubado, ele precisa ser bloqueado. O paciente estando bloqueado, a musculatura dele toda é paralisada, inclusive a respiratória. E aí ele para de respirar, mas também para de eliminar partículas, tá? Então, o tubo orotraqueal, acredito que todos vocês que são de estágio já tenham visto a presença do tubo. O laringoscópio, que é usado como ferramenta para o médico poder ter acesso à via respiratória, e também a gente tem a lanterna aqui nele para ter a visualização, né? A recomendação do Ministério da Saúde, da OMS, é que todos os pacientes com Covid façam uso de capnógrafo. Isso não é realidade nos nossos serviços, gente. A gente não tem um capnógrafo para cada leito, nem em serviço público, nem em serviço privado. Estou trazendo para vocês porque é uma recomendação para que seja visto se o tubo está realmente bem posicionado no sistema respiratório através da capnografia. Mas não é nossa realidade, tá? O dispositivo extraglótico, também alguns chamam de máscara de Hudson, ela vem na perspectiva de se o paciente falhar na primeira intubação, como ele é bloqueado, ele não respira nada e ele não pode usar o ambu, seja passado esse dispositivo aqui, ele pode ser utilizado não só pelo médico, mas pelo fisioterapeuta e pelo enfermeiro também. Essa parte da máscara que vocês estão vendo aqui, ela fica dentro da laringe do paciente, ela é insuflada, como a gente insufla o cuff do tubo, e eu consigo conectar o paciente à ventilação mecânica. Lembrando que eu uso a máscara laríngea, o dispositivo extraglótico ou a máscara de Hudson, como vocês queiram chamar, naquele paciente que foi tentado intubar e, por um acaso, intubou o estômago do paciente. Então, o paciente não respira, ele não pode ficar em hipoxemia. Aí é passada essa máscara
para que a gente possa ventilar ele de forma segura. As seringas, e aí essas seringas elas apareceram agora, não só para testar os cuffs, mas também para a gente entubar o paciente com o tubo vedado, coisa que também não era feito antes da pandemia da Covid. Também não usávamos essas pinças de Kelly ou de Kosher, que são para vedar o tubo quando a gente vai transferir o paciente para o ventilador mecânico. Os filtros a gente sempre usou aqueles, pelo menos assim, muitos serviços usam os filtros HMEF, o filtro EPA, o filtro de barreira, não era rotina para a gente também, vocês já viram a imagem dos dois anteriormente. E o serviço público, desculpa, eles poucos tinham filtros. Se usava aquelas jarras para umidificar e aquecer o ar. Na Covid, elas não podem ser utilizadas. Então, foi uma. Espero que seja uma herança positiva que a pandemia vai deixar para a gente, porque o uso do filtro ele é mais seguro, ele é mais eficaz, ele não provoca condensado no circuito do ventilador, ele diminui o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. E na Covid, ficamos íntimos desses filtros. Os pacientes todos devem ser aspirados com sistema de aspiração fechado, coisa que também não era rotina para a gente. Qual era o paciente que a gente botava sistema de aspiração fechado? Em alguns serviços, porque nem todos os serviços tinham. Os pacientes que usavam pressões respiratórias muito elevadas, não dava para desconectar ele do ventilador, ou que tinham alguma outra doença que contaminava a provia respiratória, uma tuberculose, por exemplo. A gente colocava o sistema de aspiração fechado. O ambu, ele não deve ser utilizado para ventilar o paciente. Então, a gente tem feito essa montagem do ambu quando a gente não tem máscara com reservatório com bolsa não reinalante. Como assim não tem máscara na Covid? Tem muito lugar, gente, que a máscara nunca chegou. Estamos há 6 meses da pandemia e tem muitos serviços no nosso estado que as máscaras com reservatório não reinalante nunca chegou. O que é que estava acontecendo no início? O paciente só tinha como forma de oxigenoterapia o catéter nasal e o catéter é limitado a 5 litros. Então, a gente começou a ver que os pacientes eles estavam sendo entubados por uma hipoxemia, mas a gente não tinha como ofertar mais oxigênio. O que é que a gente fazia? Improvisava uma máscara não reinalante com o ambu, aqui ficava como a bolsa de reservatório, aqui entra o oxigênio, mas a gente não apertava esse balão aqui do ambu, deixava só o paciente respirando aqui com essa máscara bem justa no rosto para evitar que houvesse eliminação de partículas, o máximo que a gente pudesse, e a bolsa com reservatório para ficar o ar exalado pelo paciente aqui dentro. O fio guia, muitos profissionais médicos não entubavam com o uso do fio guia, né? Mas hoje em dia, ou búdio, como algumas pessoas chamam, para a COVID, você tem uma forma mais segura, inclusive quando você precisa trocar o tubo do paciente. E a gente sempre faz, independente agora do perfil do paciente de ser COVID ou não, para intubação, a gente usa, mantém próximo, né, o carrinho de urgência caso o paciente evolua com parada cardiorrespiratória que pode acontecer durante o procedimento de intubação. Então, qual o papel dos profissionais dessa equipe multi na hora de intubar o paciente na COVID? Normalmente, em toda condição, o enfermeiro é o responsável pela preparação do tubo, tá? Que preparação diferenciada é essa que a gente tem feito na COVID? A gente tem pego o êmbolo da seringa de 20 milímetros, e usado ele para ocluir o tubo, tá? O fio guia ou búdio, ele é passado, a gente fura isso aqui, o próprio fio ou uma agulha 40x12 consegue furar esse êmbolo e a gente passa o fio guia aqui dentro, deixando o tubo dessa maneira aqui, ó, com o fio guia correndo por dentro e esse fio guia ele fica mais ou menos até o início ou a metade da onde é o cuff da extremidade inferior do tubo. Cabe ao enfermeiro também a preparação das drogas vasoativas, das drogas sedativas, desculpe, tá? E a administração delas, porque o que é que acontecia antes da COVID? O enfermeiro ele preparava as drogas, ou o técnico de enfermagem, e um ou outro administrava. O técnico de enfermagem, a gente tem deixado ele muito como coadjuvante, como um volante nessa história, para que a gente tenha
a menor quantidade de pessoas possível expostas nesse momento. A hora de intubar é uma hora onde a gente tem uma enorme dispersão de partículas. Então, quanto menos profissionais expostos, mais segurança você tem para a sua equipe. E depois que o paciente é intubado, a fixação do tubo também ficou como responsabilidade do profissional enfermeiro. O médico, ele que prescreve a sedação, que o enfermeiro vai administrar, ele vai fazer o posicionamento do paciente com a necessidade ou não de uso de coxim a nível das escápulas para melhor posicionar o pescoço do paciente. Ele é o único profissional autorizado a fazer o procedimento de passagem do tubo orotraqueal. E lembrando que se houver falha, como é ele que já está no processo de intubação, ele também vai passar o dispositivo extraglótico, sabendo que tanto o enfermeiro como o fisioterapeuta também pode utilizar esse dispositivo. Porém, quando a gente já tem ele na cabeceira do paciente, né, por trás do paciente para fazer a intubação, quem faz a passagem do dispositivo extraglótico em caso de falha de intubação também é o profissional médico. O que é que a gente teve de mudança dessa intubação em si, do início da pandemia para cá? No início, todo mundo treinou, a gente treinou muito em todos os serviços para receber de forma mais segura possível o paciente com Covid, e usava-se uma caixa acrílico, como vocês estão vendo aqui, onde ela era lacrada, tinha só essa parte aqui aberta para o paciente, e o médico colocava as mãos dentro de 2 orifícios aqui, acho que vocês conseguem ver, para fazer o procedimento de intubação. E aí começaram-se a estudar o quanto seguro era usar essa caixa, visto que a perspectiva dela era reduzir a disseminação de partículas. O que é que foi visto com os estudos? Que quando retirava a caixa do paciente, o paciente era entubado e retirava a caixa. Quando retirava a caixa, todas as partículas iam para o ambiente do mesmo jeito. Ela estava funcionando apenas como um instrumento que dificultava o profissional médico no procedimento de intubação. Então, a recomendação hoje é que não se use mais as caixas de acrílico, mas reforçando o uso de todos os EPIs e no procedimento de intubação, em especial, o uso do protetor facial ou face shield. Ao fisioterapeuta, cabe a preparação do sistema para ventilar o paciente. Se você não tem a máscara com reservatório, você pode fazer aquele com o ambu que a gente mostrou, usando um filtro de barreira também, para que o ar que o paciente possa exalar seja filtrado. Ajustar a pressão do cuff ou balonete após o paciente estar intubado. Essa pressão deve ser medida por um cafômetro. Os serviços que não têm cafômetros, a gente tem improvisado com um manômetro de pressão arterial, lembrando que eles medem com unidades de medidas diferentes, então precisa ser ajustado. Os valores que devem ser deixados de pressão dentro desse balão aqui devem ficar entre 20 e 25 centímetros de água. Só na COVID? Não. Para todo paciente que é intubado, a gente deve ter esse ajuste e uma monitorização de 3 a 4 vezes ao dia. Então, a maioria dos serviços de COVID usa a monitorização a cada 6 horas, 4 vezes ao dia. Essa pressão dentro desse balão, ela não pode ser menor do que 20, porque se for, você vai ter escape aéreo pela boca do paciente, contaminação do ambiente e também uma ventilação inadequada, porque está perdendo pressão por aqui, além do risco do paciente fazer pneumonia associada à ventilação mecânica, porque as secreções que estão na boca do paciente, elas podem descer, e se isso aqui não estiver bem insuflado, elas vão descer para o pulmão do paciente. Isso aqui estando insuflado de forma adequada, serão retidas aqui, e quando a gente vai fazer a aspiração do paciente, a gente retira. E se essa pressão aqui for acima de 25 centímetros de água, ela vai provocar uma redução da perfusão da parede interna da traqueia, podendo causar lesão da traqueia e até uma fístula entre a traqueia e o esôfago. O posicionamento do tubo, normalmente é o fisioterapeuta que avalia, assim que o médico faz o procedimento de intubação. A recomendação é que esse tubo ele fique cerca de 2 centímetros acima da carina da bifurcação da traqueia, tá? O paciente quando o tubo vai ser fixado no paciente, a gente tem que observar a rima labial a nível do lábio superior, que numeração de tubo a gente deixou. Então, por exemplo, esse aqui a gente tem aqui um número 22 e aqui a gente tem um número 23. E esse valor precisa ser registrado.
para que a gente perceba se quando esse paciente foi tomar banho, quando esse paciente foi mudar o decúbito, se esse tubo pode ter entrado um pouco mais ou saído um pouco mais. Só tomar uma água aqui bem rápido. Como eu disse a vocês, os documentos recomendam o uso do capnógrafo para verificar se esse tubo está bem posicionado, tá? Na prática, isso não tem acontecido porque a gente não tem capnografia nos serviços suficiente para todos os pacientes com Covid, mesmo nesse período que a gente tem tido uma redução. Tem serviço com UTI que não tem capnógrafo nenhum. Então, a gente tem feito a verificação da posição dele depois que a gente conecta o paciente no ventilador mecânico. Antes a gente ambusava e auscultava para ver se o tubo estava bem posicionado, se estava ventilando os dois pulmões. Hoje a gente conecta o paciente no ventilador e aí ausculta com o paciente ventilado pelo ventilador para ser feito de forma segura. E aí, posteriormente, a partir de uma ausculta que me faz pensar que esse tubo está bem posicionado, é feito um raio-x de tórax para a comprovação. Então, a instalação da ventilação mecânica, desculpa, também é responsabilidade. Só um instante, gente. Toma mais uma água aqui que a garganta falhou. A instalação da ventilação mecânica faz parte de uma preparação desse ventilador e aí a gente participa transferindo o paciente para o ventilador mecânico. Então, a intubação, ela passa pelo que a gente chama de etapa rápida, porque depois que o paciente é sedado e curarizado, o tempo que a gente tem disponível para voltar a ventilar esse paciente e oxigenar de forma segura, ele é muito pouco. Então, a preparação do paciente que falhou com as formas que a gente teve de ventilar ele, de oxigenar ele, catéter nasal, alto fluxo, enfim, o que é que seja, ventilação não invasiva, o que é que seja que a gente utilizou, se ela falhou, então a gente precisa ter aquele paciente como elegível para intubação. Cerca de 10 minutos antes, a gente precisa preparar todo aquele material que a gente viu lá adiante, que são necessários para que a gente possa fazer uma intubação segura do nosso paciente. Esse paciente, antes de intubar, ele precisa ser pré-oxigenado e oxigenado com o máximo de litragem que você consiga utilizar nesse paciente, porque ele vai passar algum tempo, que deve ser pouco, mas 1 minuto e meio, sem oxigenação nenhuma, que é o tempo que o médico vai ter para passar o tubo. A sedação, aí começa o procedimento de sedação. Então, sedar a tosse é a primeira coisa, depois seda o paciente para que ele não sinta o desconforto da intubação, cerca de uns 3 minutos antes de ter a intubação em si. Depois é feita a indução e paralisação do paciente com o uso do bloqueador neuromuscular. Quando o paciente é bloqueado e a gente não pode ambusar o paciente com COVID, a gente não pode ventilar com ambu, já falei isso para vocês porque a gente vai disseminar partículas no ambiente, a passagem do tubo ela precisa ser feita rapidamente. Então, quando começou a passar o bloqueador neuromuscular, ele leva entre 30 e 45 segundos para deixar o paciente totalmente paralisado. Esse é o tempo que o enfermeiro diz, passando o bloqueador neuromuscular. Então, quando ele começou a infundir no paciente, através da seringa, no acesso venoso, esse paciente, em pouco tempo, ele vai estar completamente paralisado. E aí é o tempo do médico ajustar a posição da cabeça e fazer a passagem do tubo. Se por um acaso essa intubação falhar, a máscara laríngea, ó, ela já está aqui prontinha na lateral do paciente, para que ele tire esse tubo. Esse tubo ele precisa ser descartado no lixo de imediato. Vocês estão vendo o laringo aqui do lado que foi usado, tá? E aí o tubo ele não pode ser colocado aqui em cima porque você está contaminando o ambiente. Vocês estão vendo que eles, para o laringo, eles estão usando uma proteção para que não contamine a cama do paciente posteriormente. E aí, se não deu certo, tira, vai ter um lixo próximo para esse tubo ser descartado. A gente já passa a máscara laríngea, o profissional médico passa a máscara laríngea e a gente transfere o paciente para o ventilador. Mas vamos pensar que deu tudo certo, entubamos o paciente, o profissional, normalmente é o fisioterapeuta, vai insuflar o cuff,
Aqui a gente insufla com a seringa, porque a insuflação com cafômetro é mais demorada, então a gente insufla com a seringa e depois a gente vai deixar que esse paciente estiver ventilado, estiver bem adaptado na ventilação, a gente vai ajustar a pressão do cuff com mais calma. E quando a gente vai passar o paciente para o ventilador mecânico, a gente precisa tirar a tampa do tubo, aquela tampa da seringa, do êmbolo da seringa, que está aqui, acho que vocês conseguem ver, e tirar o fio guia. Como que a gente faz isso? A gente vai manter, o médico segura o tubo, como ele está segurando aqui na boca do paciente, com a outra mão ele segura só o êmbolo da seringa, daí o enfermeiro ele vai puxando o fio guia, só o fio guia, com o tubo ainda ocluído. Faz de conta que essa seringa não, essa pinça não está aqui, tá? Quando o fio guia passa dessa linha do cuff, de insuflação do cuff aqui, quando o fio guia chega mais ou menos aqui, aí a gente vai, pinça o tubo, tá? E aí pode ser retirada a tampa do tubo, porque agora não vai sair mais nada por aqui. E aí é que a gente passa o paciente para o ventilador mecânico. Esse ventilador, ele precisa estar pronto para receber o paciente. O que é que a gente tem aqui? O circuito do ventilador, tá? O filtro, se ele está nessa posição, eu sei que ele é um HMEF, trocador de calor, de umidade e de barreira. Se ele não for barreira, eu preciso ter um EPA lá no ramo exalatório, que fica no ventilador mecânico. Tem sido mais barato usar esse aqui, porque a gente usa só um filtro, tá? Aqui tá como manda o figurino, com o capnógrafo já colocado. Se eu não tenho um capnógrafo, a gente vai colocar uma traqueia que vem no filtro. Eu vou mostrar no próximo slide para vocês isso aqui essa traqueia que já vem no filtro. O sistema de aspiração fechado, já instalado aqui para o paciente, tá? Em direção ao tubo. Então, quando eu transfiro o paciente para o ventilador, eu vou ter o tubo aqui. Se eu não tenho um capnógrafo, o filtro vai estar ligado ao tubo através dessa traqueia que já vem no filtro. A gente data esse filtro porque a gente tenha controle de quando ele foi colocado e depois eu tenho o circuito do ventilador, tá? Lembrando a vocês que é importante que esse filtro ele seja mantido na posição vertical para que ele não seja encharcado e deixe o paciente desconfortável. Imagine que você molhou sua máscara e vai respirar através dela molhada. Isso vai aumentar a resistência à passagem do ar. Então, esse filtro, ele não pode ser molhado, por isso que a gente recomenda que ele fique na posição vertical. E depois esse paciente é conectado ao ventilador. O que é que eu quero quando eu coloco um paciente em ventilação mecânica? Ou reduzir o trabalho respiratório, é aquele paciente que está cansado, fadigado, não consegue mais usar a sua musculatura respiratória de forma adequada, ou facilitar as trocas gasosas, ou as duas coisas juntas. Eu posso ter um paciente que só está hipoxêmico, apesar de não ter um trabalho tão aumentado, que é pouco comum acontecer, e eu posso ter as duas coisas juntas, que é o que a gente mais tem visto no nosso dia a dia. Modalidades ventilatórias, só falando rapidamente, num primeiro momento, se o seu paciente está sedado e curarizado, então ele vai ser ventilado de forma assisto-controlada, podendo ser a volume ou a pressão. Existe uma recomendação dos documentos que o paciente com COVID seja ventilado a volume, porque se ele tiver alteração de complacência, você não corre o risco de fazer lesão pulmonar por excesso de volume. E à medida que esse paciente, você coloca inicialmente ele na ventilação, ele vai ficar bem em qualquer modo, ou a volume ou a pressão. Mas à medida que a curarização vai passando e a sedação vai sendo ajustada para manter ele confortável, porém participando da ventilação, ele pode ter esforço respiratório, que é essa curvinha negativa que vocês estão vendo aqui. Então, nesse modo, o ventilador ajuda o paciente, quer ele tenha esforço, quer ele não tenha esforço. Por isso que a gente chama de assisto controlado. Ora, ele assiste ajudando, ora, ele controla totalmente a ventilação se for necessária. Quando esses pacientes começam a acordar, a gente tem visto que nem sempre a gente consegue manter eles ventilados a volume. O modo ventilatório, se vai ser a volume ou a pressão, não é o profissional que escolhe, é o paciente. Você coloca um modo ventilatório no paciente e vai ver se ele se adapta bem àquele modo ventilatório. Então,
Aí a gente está sentindo de paciente para paciente. E à medida que ele vai acordando e tendo condições de se preparar para ser estubado, a gente coloca ele no que a gente chama de ventilação espontânea contínua, um modo PSV, tá? Aqui eu não tenho ajuda da máquina caso o paciente faça apneia. Ele precisa ter esforço, ó, ondinha negativa em todos os ciclos. Se esse paciente não consegue manter uma frequência respiratória adequada ainda, então não está na hora de eu botar na ventilação espontânea. Ele precisa se manter no assiste controlado. Os ventiladores, como é que ele começa um ciclo? Pode ser quando ele está no modo controlado com o tempo decorrido e quando ele tem esforço, cada vez que o paciente faz esforço. E quando é que ele encerra? Ele para a inspiração e começa uma expiração. Depende do modo que você está ventilando. Se você estiver ventilando a volume, lembrando que é o que tem de mais recomendado para a COVID, ao atingir o volume corrente que você determinou, ele para a ins e começa a ex. Se você está ventilando a pressão, ao atingir a pressão que você determinou, ele para a ins e começa a expiração. Que parâmetros a gente ajusta no ventilador mecânico? Tudo isso que vocês estão vendo aí. Se eu estiver ventilando a volume, eu vou ter que ajustar um volume corrente, em algumas situações um fluxo expiratório. Se eu estiver ventilando a pressão, uma pressão inspiratória, um tempo inspiratório. Os ventiladores de hoje traz tempo inspiratório tanto para o modo a volume controlado como para o modo a pressão controlada. A frequência que eu quero que o paciente respire, os valores de PIP de acordo com o tipo low, tipo high que o meu paciente apresenta, a sensibilidade, que é a capacidade desse ventilador entender o esforço do paciente e o quanto de oxigênio que o paciente está precisando. Só uma recomendação forte para a COVID-19 é que, assim como na SARA, os pacientes com COVID eles precisam ser ventilados de 4 a 6 ml por quilo de peso predito, não é o peso real, o peso de balança. Então, esse peso predito tem sido o calo de muita gente. Como calcular o peso predito de um paciente, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando eu ajusto o quanto que eu vou usar, se é 4, se é 4,5, 5, 6, vai depender se ele tem retenção de oxigênio, se ele tem um ventilador com traqueias muito longas e da complacência, principalmente da complacência pulmonar do paciente. Se esse paciente tem aquele pulmão duro, difícil de ventilar, eu vou ventilar com volumes correntes menores. Se ele é um paciente que não tem alteração de complacência pulmonar, a gente deve ventilar com o que a gente chama de ventilação protetora, que é 6 ml por quilo de peso predito para evitar o risco de lesão pulmonar por excesso de volume ou de pressão. Como que a gente pode calcular a altura do joelho? Os nossos amigos nutricionistas, eles nos ajudam muito nessa parte, enquanto fisioterapeutas, porque eles acabam calculando para esses pacientes que estão acamados, a altura do paciente de forma indireta, não como a gente faz, que é a estatura real do paciente. Então, pelo menos no serviço que eu trabalho, eles usam a altura do joelho, e aí a gente tem esse registro no prontuário, e a altura é medida aqui do calcanhar até a parte superior do joelho, e é colocada essa altura do joelho nessa fórmula e vê a idade do paciente também. E são duas fórmulas distintas, uma para homem e outra para mulher. Então, quando eu tenho um paciente que já está interno, como o meu serviço ele não é porta aberta, a gente vai partir para a intubação de um paciente, eu já procuro a equipe de nutrição, como eu estou numa unidade que é fechada, nem sempre o nutricionista fica direto lá. Ela passa, faz a visita, vê as demandas dos pacientes, mas essa informação existe no prontuário. E eu vou lá e vejo qual é a altura do paciente que a equipe de nutrição nos ajuda. Se eu não tenho, o paciente chegou e é porta aberta e eu não tenho essa informação, a gente tem calculado, tá? Mas quando o pessoal nos ajuda, isso facilita bastante o nosso serviço. Outra forma é a M-envergadura do membro superior. Você mede desde o dedo médio até a linha média do externo, então toda a extensão do braço, e multiplica esse resultado por 2. A gente tem usado muito pouco, usamos muito essa forma de estimar a altura do paciente, mas a gente começou a perceber de um tempo para cá que tem pessoas que têm braços mais longos. E aí você olha para o paciente e faz, como essa paciente tem 1,70 m? E você vê que o paciente tem uma estatura semelhante à sua ou menor? Então a gente começou a deixar de usar e está usando mais a parte de altura do joelho hoje em dia.
Tem a estatura recumbente também, você precisa colocar o paciente totalmente horizontalizado. Na COVID, essa aqui tem sido um pouco difícil, porque os pacientes eles não suportam baixar a cabeceira depois de entubado, eles desestabilizam. E aí você faz uma marca a nível do pé, outra marca a nível da cabeça e mede a extensão entre os dois pontos. Isso dá uma ideia da estatura. E se você está num serviço aonde você tem um paciente que é COVID e você consegue fazer a altura real do paciente, encosta lá ele na parede, como a gente já fez em algumas ações sociais, né? Os calcanhares apoiados, e você mede a altura real do paciente, a gente tem recomendado que seja feito dessa maneira. Todo paciente que chega no serviço, a gente já faz a estatura dele, porque a gente não sabe como ele vai evoluir. E o que é que eu vou fazer com essa estatura do paciente? Vou calcular o peso ideal, ou peso predito para ele. Então, como eu disse a vocês, na ventilação mecânica, eu trabalho de 4 a 6 ml na COVID de volume corrente com base no peso predito do paciente, não do peso real. Por quê? Eu tenho um sujeito, um homem, os dois com 50 anos, 1,70 m, só que um pesa 70 quilos, o outro pesa 120 quilos. Isso não significa que o pulmão de um é maior do que o do outro. O que eu estou usando de volume é para preencher um órgão que ele tem a ver com a estatura e não com a massa gorda desse paciente. Então, é por isso que a gente precisa ventilar com base na estatura do paciente. Tem uma fórmula para homem e outra fórmula para mulher. O que é que muda? A fórmula é exatamente igual, só muda que para homem a gente usa 50 somado a essa expressão aqui, e na mulher 45,5. E lembrando que a altura do paciente ela deve ser registrada aqui em centímetros. Instalou o paciente na ventilação mecânica, a gente precisa colher uma gasometria. A recomendação é que seja colhida em no máximo 2 horas após a admissão do paciente na ventilação mecânica. E aí, vamos ver como é que está a troca desse paciente. Essa relação PaO2-FiO2, ela também passou a ser muito utilizada na COVID. A gente não costumava fazer em todos os nossos pacientes, rotineiramente. Hoje a gente faz em todos os pacientes com COVID, tá? E aí você vai, como eu disse, ventilar o paciente de forma de ventilação protetora, 6 ml por quilo. Se você já tem a certeza que esse paciente tem um pulmão com uma complacência baixa, você pode reduzir esse volume corrente para ele. PIP de 8 a 10, um drive pressure, que é uma pressão de distensão do alvéolo, que a gente consegue medir no ventilador, menor do que 15, o pico de pressão inspiratória menor do que 30, a frequência respiratória e a FiO2 vão ser ajustadas de acordo com o resultado da gasometria arterial desse paciente. Outra coisa que a gente tem feito muito no ambiente hospitalar é o que a gente chama de ventilação prona ou posição prona. Também acredito que a maioria de vocês viram durante os picos que nós tivemos, quando passava as imagens na televisão, de muito paciente deitado de barriga para baixo. Isso é a ventilação prona. A ventilação prona ela é trabalhada desde, acho que 1997, 98, em pacientes com SARA grave. Mas na COVID, ela ganhou uma cara diferente. E ela tirou até o nome de ventilação prona, passou a ser chamada de posição prona. Por quê? Ventilação prona era quando eu tinha um paciente em ventilação que era pronado. O que é que a gente tem feito na prática nos pacientes com COVID e tem dado resultados excelentes? A gente está pronando os pacientes com catéter tipo óculos, com catéter de alto fluxo, com máscara de reservatório, com VNI, e pasmem, as respostas têm sido fantásticas. Você prona um paciente que está com a máscara já perto de 15 litros, com menos de 20 minutos, esse paciente já começa a subir uma saturação, essa saturação estava ali limítrofe, esse paciente já começa a subir, a saturação periférica de oxigênio, e a gente vai diminuindo a litragem da máscara. Eu tive experiências com pacientes que eu pronava com a máscara, quase que na litragem máxima, em torno de 12, 13 litros, e com menos de 1 hora eu já estava com ele no catéter a 3 litros, ele pronado. Agora ele passava, acordava, fazia o asseio básico nessa máscara,
Tomava o café, esperava meia hora, café leve, a nutrição tem que entrar muito com essa perspectiva. Quando eu tenho um paciente com desconforto respiratório, que ele precisa ser alimentado e ele é consciente orientado, ele não está sondado, então com dietas que são leves para que a gente possa fazer essa pronação do paciente, e aí nosso paciente era pronado, ele passava 3, 4 horas nessa posição. Chegava a hora da próxima refeição, a gente despronava uma meia hora antes para que ele pudesse se recuperar da reversão da prona, almoço, esperava 30, 40 minutos, prona o paciente de novo. E assim nós evitamos inúmeras intubações na unidade COVID utilizando a prona em pacientes com suplementação de oxigênio, tá? Como eu disse, a ventilação prona é para corrigir hipoxemia em casos de insuficiência respiratória aguda grave, mas a gente tem utilizado muito em pacientes hipoxêmicos de moderado para grave. Deve ser feita nas primeiras 48 horas que o paciente estiver em ventilação mecânica, tá? Quando eu vou usar aquele paciente que já está entubado, porque se você perder esse timer, esse tempo aqui, qual é o objetivo da ventilação prona? Ele quer usar os alvéolos da parte posterior do tórax, eles são em maior quantidade e são mais perfundidos, e eles estão sofrendo o efeito da gravidade do peso das vísceras torácicas sobre ele. Quando eu prono o paciente, esses alvéolos eles estão meio que intactos. Eles não foram tão agredidos pela doença porque eles estão fechados pelo peso das vísceras torácicas. Então, quando eu prono, eu libero esses alvéolos e eu começo a usar esses alvéolos que são em maior quantidade, mais perfundidos, para ventilar melhor o paciente. Para pronar, a gente precisa de uma equipe multi. A recomendação é que o profissional médico sempre esteja presente, porque existe um risco do paciente estubar durante a pronação, tá? Mas aí a gente precisa de toda a equipe que fica na assistência direta do paciente na unidade. Então, enfermeiro, fisioterapeuta e técnicos de enfermagem participam diretamente da manobra de pronação. Uma recomendação é que, se houver paciente, como tudo que é feito na COVID, quanto menos gente envolvida no processo, melhor. Mas se a gente tiver paciente obeso, então a gente precisa de mais pessoas para fazer isso, vai depender da obesidade do grau de obesidade do paciente. Quando se falava de ventilação prona, uma das contraindicações de fazer a pronação era pacientes com mais de 120 quilos. Com a COVID, isso também foi por água abaixo. Tem serviços que pronou o paciente com mais de 160 quilos e o paciente conseguiu sair da ventilação, tá? Então, foram os paradigmas quebrados dessa pandemia. E se o paciente tiver dreno de tórax, a gente precisa de uma pessoa exclusiva para cuidar desse dreno de tórax, porque ele não pode ser fechado durante a pronação, tá? Antes de pronar o paciente, a gente precisa de alguns cuidados. O principal é que esse paciente ele esteja bem sedado, e a gente sempre prona com o paciente curarizado, é uma recomendação forte na COVID. Num paciente que não seja COVID, não há necessidade da curarização. O material para reintubação do paciente, ele precisa estar pronto, porque é um dos riscos que a gente tem, é desse paciente ter uma extubação acidental. Precisamos revisar todas as fixações dos dispositivos, dos curativos, o comprimento dos extensores do soro. A dieta precisa ser pausada 2 horas antes e a sonda precisa ser mantida aberta. Só que quando a gente vai pronar, a gente fecha a sonda só para não ter que arrastar o frasco, que aí é mais uma coisa que a gente tem que fazer. É necessário fazer cuidados oculares do paciente, porque pode provocar lesão a mão do profissional batendo, ou quando ele está emborcado, o coxim pode machucar o olho dele, então o olho é hidratado e ocluído. Precisamos de lençóis e de coxins para posicionar esse paciente. Ele precisa ser oxigenado com a FiO2 de 100%, tá? Por pelo menos 10 minutos antes do procedimento de pronação. As vias aéreas artificiais e superiores precisam ser aspiradas. A gente tem que verificar a pressão do cuff. Se o cuff estiver bem insuflado, evita que o paciente broncoaspire e evita também que o paciente tenha uma extubação acidental ou liberação de partículas para o ambiente. Verificar em que número está fixado o tubo, para que depois da pronação a gente veja se ele está realmente no mesmo lugar e fazer esse registro de forma adequada. Então, essa é a preparação prévia de um paciente. Coxins, tá? Colocado um no tórax e um na pelve do paciente, que ele vai passar de 16 a 20 horas nessa posição para evitar lesões.
a colocação dos lençóis, que vai formar um envelope desse paciente, e aqui a gente já tem uma equipe, eu tenho o profissional médico na cabeça e 2 profissionais de cada lado do paciente. Perdão, nesse aqui a gente tem 3 profissionais em cada lado do paciente. Então, é feito esse envelopamento do paciente, tá? Enrola e precisa estar muito bem apertado para que os coxins que estão aqui embaixo, ó, eles não saiam do lugar. A pronação ela acontece em 3 momentos. Primeiro, a gente afasta o paciente do leito, arrasta mesmo para o lado oposto ao do ventilador mecânico. Depois, a gente faz essa posição que vocês estão vendo na imagem, que é a lateralização do paciente. E depois, a gente roda o paciente para o mesmo lado do ventilador mecânico. E aí, a gente tem o paciente pronado. Quando a gente vai despronar, lembrando que o profissional que fica na cabeça, no caso aqui é o profissional médico que está, ele vai ficar responsável pela segurança do tubo e é ele que comanda o procedimento, porque se a equipe que está no corpo arrastar o corpo em tempos diferentes da cabeça, o risco de extubação é muito grande. Quando a gente vai tirar o paciente da posição prona, então, a gente faz como se fosse um filme ao contrário. Eu agora trago o paciente, arrasto o paciente na cama para o mesmo lado do ventilador, depois a gente lateraliza e depois a gente refaz a pronação do paciente. Após a manobra, precisamos confirmar se o tubo está bem localizado, se precisa aumentar as drogas que o paciente está recebendo, reposicionar a monitorização e reiniciar as infusões que foram interrompidas, porque durante a pronação é mantido só as drogas absolutamente necessárias, normalmente sedação e drogas vasoativas. Após 1 hora, se tiver tudo bem com o paciente, já pode reiniciar a dieta, registrar os parâmetros da ventilação, aspirar se necessário, reverificar a pressão do cuff, reabrir tudo que foi clampeado, a sonda do xixi é fechada para pronar, a sonda de dieta foi fechada, ela é aberta e depois só que reinicia a dieta. Se tem dreno de abdômen, eles também estão fechados, eles vão ser reabertos, e o paciente ele é deixado numa posição que a gente chama de Trendelenburg invertido. Como ele está emborcado, a gente não tem como elevar só a cabeceira da cama, então a gente eleva a cama toda, deixando a parte da cabeça mais alta, mas a cama de forma pranchada, sem que haja desnível entre a cabeça e os pés do paciente. Então, aqui só para vocês verem o paciente pronado com os coxins, tá? E a gente vai colocar, vai ajustar esse coxinho, às vezes ele sai um pouquinho do lugar, tá? E a gente vai fazer um posicionamento do paciente que a gente chama de posição de nadador, que é essa daqui, ó. O coxinho do tórax e o rosto do paciente, o braço do paciente vai ficar elevado o que estiver do mesmo lado para que a face do paciente está girada. Então, gira a cabeça para um lado e aí o braço fica elevado para o mesmo lado. Essa posição, ela precisa ser trocada a cada 2 horas. É o que a gente chama de desfazer o pronador. Então, eu faço o pronador esquerdo, depois eu faço um pronador direito. E de 2 em 2 horas a gente tem mudado essa posição. O que é que a gente faz? Traz esse braço de volta para a lateral do corpo, o profissional vai para a cabeça, gira agora a cabeça para o lado oposto, o braço agora do lado direito, no caso, vai ser o que vai ficar elevado e coloca-se também coxins nos 2 braços, nesse aqui e no braço que está para baixo também. Quando é que a gente deve interromper a pronação? Se o paciente tiver uma intubação acidental, não tem como ele ser reintubado pronado. Se tiver alguma obstrução do tubo, por isso que a gente aspira o paciente antes. Se tiver sangramento, que é a hemoptise. Se o paciente não responder bem à conduta, com desaturação importante e queda da PaO2. Se ele parar, se ele tiver parada cardiorrespiratória, ele é reanimado, pronado, tá? Se ele parar, já pronado. Ele é reanimado, pronado, e depois que ele é reanimado, é que ele volta. E se ele tiver sinais que vai evoluir para uma parada, como bradicardia e hipotensão, então é melhor que você já desfaça o pronador, porque a possibilidade dele evoluir para uma parada é grande. Então, o retorno do paciente para a posição prona, eu já falei lá na frente na figura, mas só reforçando, então a gente desloca o paciente para o mesmo lado do ventilador, lateraliza e depois coloca ele na posição supina. O que é que eu espero de resultado? Eu espero que após 1 hora, a gente faz uma gasometria e que a PaO2 ela tenha aumentado em pelo menos 10 milímetros de mercúrio, a relação PaO2-FiO2 tenha aumentado em pelo menos 20 milímetros de mercúrio,
repetindo que o paciente deve ser mantido de 10 a 20 horas nessa posição. Quando ele é despronado, a recomendação é que ele seja mantido de 6 a 8 horas. Na prática, e aí você repete um agaso 1 hora depois que o paciente é supinado. Se essa troca ela começa a cair, a gente precisou já repronar o paciente com menos de 4 horas que ele tinha sido supinado. Então, vai depender da resposta do paciente à troca gasosa dele quando ele é supinado. Quantas vezes eu vou pronar? Quantas vezes o paciente necessitar. E a gente tem tido, sim, resultados bem, bem bacanas de pacientes que conseguiram sair da ventilação, sair da UTI para casa. O paciente, quando ele melhora, é hora de você retirar o paciente do ventilador mecânico. Então, o desmame da ventilação mecânica precisa de algumas condições mínimas. Deixa eu ver aqui minha hora, estou no horário. Então, que condições é essa? Um bom nível de consciência, com um Glasgow pelo menos de 8 para estubar o paciente, uma oxigenação adequada, uma boa estabilidade hemodinâmica, com o uso de baixas doses de drogas vasoativas ou sem nenhuma droga vasoativa, secreções sem ser em grande quantidade, um paciente de moderado para grande quantidade de secreção pulmonar, se você estubar esse paciente, ele não vai conseguir manter essa higiene brônquica, aí ele vai ser fadado a retornar para o tubo, o que aumenta o risco de mortalidade do paciente. E alguns testes que a gente fazia de segurança para estubar os pacientes, a gente não consegue fazer na COVID. Então, o pico de fluxo respiratório que a gente media, tendo que desconectar o paciente do ventilador, a gente não faz mais. Na COVID, a gente só vê no ventilador se ele tosse, a efetividade dessa tosse no ventilador mesmo. E a gente não tem como fazer um teste que prevê a presença de edema das vias aéreas. Esse teste chama Cuff Liquid Test. Não pode fazer porque eu tenho que desinsuflar o balonete dele. Se eu desinsuflar, eu contamino o ambiente. Então, o que é que a gente faz? Aquele paciente que foi difícil de intubar, ele já faz corticoide pelo menos 24 horas antes da extubação para prevenir o edema de vias aéreas. A gente tem usado também esse plástico na hora de extubar o paciente, tá? Um plástico transparente, que quando a gente vai tirar o tubo, então a gente desconecta o paciente do ventilador, desinsufla o cuff, e aí a gente extuba o paciente e coloca todos esses elementos aqui, o filtro, o traqueé e o tubo, enrolados nesse plástico, para que eles não tenham muito contato com o ambiente externo e eles sejam descartados. Outra coisa que começou-se a se fazer com a COVID foi aqueles pacientes traqueostomizados. Aconteceu em muitos serviços de pacientes que eram traqueostomizados crônicos de contraírem a COVID, e aí a gente precisar ter cuidado, porque eles não tem como botar uma máscara nesse paciente, ou aqueles pacientes que utilizavam ventilação por um longo período acabavam sendo traqueostomizados. Então, na perspectiva da gente ter um paciente com COVID, tá? Para a gente deixar ele em respiração espontânea, com segurança, para não contaminar o ambiente e que a gente possa aspirar esse paciente, o que é que a gente tem feito? Instala o sistema de aspiração fechado na traqueostomia, conecta o filtro de barreira e trocador de calor e umidade aqui, tá? Já no outro ramo do sistema de aspiração fechado, e se eu precisar suplementar oxigênio nesse paciente, eu suplemento através do filtro. Isso garante que esse paciente ele vai estar recebendo ar umidificado, aquecido através do filtro, o ar que está saindo filtrado, eu tenho segurança para aspirar o paciente porque eu estou com um sistema de aspiração fechado e eu tenho como suplementar oxigênio para esse paciente também. Então, é segurança para o paciente e é segurança para a equipe. Do ponto de vista do apoio que a gente precisa da equipe de nutrição, ele tem sido fantástico, porque os pacientes que chegam no serviço e que são submetidos à ventilação mecânica, eles têm um gasto energético muito grande. Então, a gente precisa de um apoio nutricional, em especial a equipe da fisioterapia, para que a gente consiga manter um nível de atividade desse paciente e reduzir a sarcopenia que esse paciente vai vir a desenvolver pelo período que ele vai passar sedado e muitas vezes curarizado. O paciente de COVID, ele tem passado até 3, 5 dias com bloqueador neuromuscular, que é o que a gente chama de curarização. E isso causa uma perda enorme de massa muscular e redução de força muscular como um todo, tanto respiratória como periférica. Então,
Após a estabilidade do paciente, ou após 12 horas da intubação, tem sido introduzida a nutrição enteral, né? A nutrição enteral, quando iniciada precocemente, tem mostrado, estudos mostram que tem como desfecho menor mortalidade, menor incidência de infecção. Quando esse paciente ele tem algum comprometimento gástrico que ele acaba desenvolvendo, ou intestinal, que ele não consegue se manter com a nutrição enteral, aí ele vai partir para a nutrição parenteral. A gente teve pouquíssimos pacientes fazendo nutrição parenteral, a maioria deles se manteve com nutrição enteral, tá? E na COVID tem se observado uma síndrome que deram o nome de síndrome da realimentação. Os pacientes, quando eles voltam a ser realimentados, eles passaram a ter algumas alterações neurológicas, sintomas, piora das alterações neurológicas, dos sintomas respiratórios, arritmia e falência cardíacas poucos dias após a reintrodução da alimentação. Isso era uma coisa que eu nunca tinha visto e eu só vi isso aconteceu conosco com 3 pacientes lá na unidade COVID, eram pacientes que acabaram evoluindo com óbito, mas que eles não conseguiam manter a dieta, porque quando começou a voltar a dieta, eles evoluíram muito rápido, com falência cardíaca importante e quadros de arritmia. A sarcopenia no paciente crítico com Covid-19, como eu falei com vocês, ela é gigante. Em todo paciente de terapia intensiva, a sarcopenia é impactante, tanto que existe uma síndrome chamada síndrome pós-terapia intensiva, né? Então, esse paciente, pela incapacidade prolongada, que ele se mantém sedado, ele vai ter como efeitos secundários uma disfunção muscular generalizada, com fadiga, dor e graus variados de dispneia, porque ele tem também disfunção da musculatura respiratória. Essa fraqueza muscular adquirida na UTI tem relação tanto com a imobilidade, porque ele muitas vezes ele não consegue ser mobilizado. Nós da fisioterapia procuramos sempre manter uma boa mobilização dos doentes, mas ele precisa ter estabilidade hemodinâmica, estabilidade clínica de um modo geral para ser mobilizado. Muitas vezes a gente tem muito paciente plaquetopênico, plaquetas abaixo de 30.000 é contraindicação absoluta de imobilização desses pacientes, e acontece muito isso na COVID também. Ele tem um controle glicêmico abaixo do ideal também, muitos deles passaram a fazer uso de insulina, eles não eram diabéticos, mas se tornaram, né, com o problema e a gravidade da doença. Fazem uso prolongado de esteroides e de bloqueador neuromuscular, que também colabora para essa fraqueza muscular. E aí, esse sobrevivente da UTI é um paciente que vai sair com a polineuropatia do doente crítico. Ele sobreviveu à COVID, mas ele tem agora uma polineuropatia, que vai causar instabilidade postural, pode causar tromboembolismo venoso, é muito comum a presença de tromboembolismo, TVP, perdão, só me vinha TEP na cabeça, de tromboembolismo venoso pós a saída do paciente da UTI, encurtamento muscular, porque se eu não mobilizo esse paciente, ele vai se tornar encurtado, presença de contraturas algumas vezes, e aí as causas elas são diversas e as úlceras por pressão. A instabilidade do paciente também acaba limitando as mudanças de decúbito dos pacientes. Tem paciente que não suporta um decúbito lateral. E aí? Quantos dias esse paciente naquele decúbito dorsal? Por mais cuidado que se tenha, as úlceras de pressão acaba sendo um desfecho que vai acontecer. Essa síndrome pós-terapia intensiva, então, ela é responsabilidade, a gente minimizar os efeitos dela, de uma equipe multiprofissional, né? Eu preciso ter atuando o fisioterapeuta com a parte de mobilização do doente, um enfermeiro com a estabilização das drogas e as mudanças do decúbito, e um nutricionista com um aporte nutricional que me permita também cobrar um gasto energético maior desse paciente. Se eu não tenho uma equipe bem harmoniosa, atrelada a uma terapêutica medicamentosa, a uns ajustes diários desse paciente, a gente está fadado a sair com um paciente extremamente sequelado e que a gente não sabe ainda, pelo curto tempo que a gente tem da pandemia, que sequelas, além da síndrome pós-terapia intensiva, esse paciente possa vir a ter. Então, o que é que a gente tem de pensar da COVID, do atendimento desse paciente com COVID que é grave, que vai para o hospital? A gente é um jogo que a gente ainda está descobrindo as nossas potencialidades, as nossas fragilidades. Vieram coisas novas boas, vieram coisas novas ruins, e a gente ainda, a cada dia, surge
uma novidade. Ontem, eu acho, saiu o estudo dizendo que a ivermectina, sim, parece ter reduzido o nível de acoplamento da, vamos chamar das garras do vírus, né, nas células do homem. Mas é tudo muito novo, tudo muito incipioso. Então, trabalhar com a Covid tem sido uma constante de descobertas. A gente acabou passando por alguns erros, acabamos descobrindo formas de chegar a inúmeros acertos. Eu acho que a pronação do paciente com oxigênio terapia foi um acerto maravilhoso nessa perspectiva, que reduziu bastante. Trazer a ventilação não invasiva também contribuiu bastante para isso. Então, é nessa perspectiva que aí a gente ainda vem trabalhando. Hoje a gente está trabalhando de forma mais confortável porque a gente teve uma redução. Então, quando você tem uma quantidade que você consegue parar para pensar, você consegue atuar melhor. Teve um período que a gente pronava um paciente aqui, já estava indo para a intubação de outro ali, além do uso daqueles EPIs que são extremamente desconfortáveis, mas com tudo na vida a gente se acostuma. Ontem eu não estava na unidade COVID e eu me senti extremamente desconfortável de atender sem a N95. Então, tem coisas que a gente agora já sente falta de estar com o protetor facial, enfim, a gente acaba se acostumando a isso. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês e eu estou aberta para questionamentos. Eu vou voltar agora para a tela onde vocês estão. Só um minutinho. Karina, está com você. Bom, gente, então eu tive um problema aqui na minha conexão, Caterine, e acabei caindo. Aí, quando eu voltei de novo, perdi o chat. Aí, eu queria que você, se der para você mesma ler o chat e responder os questionamentos, eu vi que tinham vários Tá, questionamentos, mas acabei perdendo. tá bom. Deixa eu ver aqui. Vamos, estamos começando. Estou procurando, tá, gente? É... Uhum. Só mais um instante que eu estou tentando ler aqui. Só mais um pouquinho. Só Ó, lembrando, viu, pessoal, que enquanto ela procura, lembrando de vocês assinarem, tá? Entrarem no link de confirmação de presença, que é para a gente poder gerar o certificado, tá bom? De participação. Eu coloquei lá o link tanto do dia 14 para quem não passou batido e não conseguiu assinar, tá certo? Não viu. E também coloquei o link de hoje, ok? tá, eu vou para a primeira pergunta, tá, Karina? Tá, pode A ir. primeira é assim: a carga viral de um paciente infectado por COVID com obesidade mórbida é maior que de um paciente que não seja obeso? A gente sabe que o tecido adiposo, por ser um paciente inflamado, ele consegue sim guardar um pouco mais de carga viral. E se caracteriza pelo fato da angiotensina 2 estar presente também no tecido gorduroso? Sim, a gente sabe que a angiotensina ela tem uma característica de facilitar a quantidade desse vírus que vai ficar no ambiente. Agora, quanto a ele transmitir mais que um indivíduo não obeso, isso não existe. A carga viral está no corpo dele. É o quanto que ele vai ter de vírus dentro do seu organismo. E aí, a resposta desse indivíduo, quando ele é obeso mórbido, ela acaba sendo mais grave, porque ele é um paciente que tem uma inflamação mais grave e provavelmente, além da obesidade, ele deve ser um hipertenso, um diabético, outras comorbidades. Quer falar alguma coisa, Karina, já que estão falando de obesidade? Oi, Caterine. Não, eu estou aqui tentando resolver a questão Tá, tá, da lista de frequência. tá. Pode continuar. Outra pergunta. Essa máscara de VNI são usadas em BIPAP? Sim, aquele aparelho que eu mostrei para vocês na imagem, que a gente chama de ramo único, é o bilevel, tá? É o BIPAP. E eu posso usar também diretamente nos ventiladores, porque os ventiladores, eles têm um modo de ventilação chamado VNI. Então eu posso usar, se eu puder, no ventilador mecânico, melhor ainda, porque ele tem ramo duplo, e se não, eu posso fazer diretamente no BIPAP, tá? Professora, quando existe um filtro HMEF acoplado ao circuito, pode dispensar o filtro do filtro EPA? Sim, o filtro HMEF, ele é de barreira.
Aí a pessoa ainda coloca, foi Felipe que colocou. Observei em algumas ocasiões o uso de 2 filtros no circuito e na válvula exalatória. Não seria desperdício de material, tendo em vista que o ar já está sendo filtrado? Com certeza, Felipe. Quando a gente trabalha na verdade, eu acho que o filtro ele tem sido muito racionado no nosso dia a dia. A gente que trabalha com hospital, a gente tem visto que tem faltado, que antes a gente trocava a cada 48 horas, agora a gente tem que trocar às vezes até com 7 dias, desde que esse filtro ele não tenha sujidade, ele não esteja condensação, porque a gente não tem material suficiente, ele é um dispositivo caro. Não há necessidade do filtro EPA se você tem um filtro HMEF. Agora, você tem que ter certeza que o seu filtro é HMEF, porque esteticamente eles são muito parecidos. E aí isso vem na descrição, na embalagem do filtro que fica no verso, tá? A outra pergunta, de Natália. Antes da pandemia, em quais casos a intubação era por sequência rápida? Não se fazia essa sequência. A intubação ela sempre deve ser um procedimento rápido, mas a gente não tinha aquela sequência porque você não tinha um risco de contaminação tão grande como a gente tem agora. Em alguns casos, a gente usava isso com pacientes que eram contaminantes respiratórios, como a tuberculose e outras doenças. Mas essa sequência rápida, ela hoje é usada muito no paciente na COVID, na perspectiva de diminuir o risco de intubação. Por que a sequência rápida, Natália? Porque antes o paciente ele não era curarizado e eu podia usar um ambu. Então, se eu tinha a perspectiva de usar o ambu para ventilar e o paciente não era curarizado, eu conseguia manter a oxigenação desse paciente e a ventilação dele antes da intubação. Só que agora eu não posso fazer mais isso. Por isso que a implementação da sequência rápida ela tem sido imperiosa, tá? Lindicéia colocou, e aí eu vou colocar a frase dela. Literalmente, fisioterapeutas são anjos. Parabéns, Caterine, pela brilhante apresentação. Obrigada, Lindicéia. O serviço social também tem nos ajudado muito, gente. O serviço social e a psicologia. Por quê? O paciente com COVID, ele se mantém isolado da família. Imagine você estar doente e, além de tudo, consciente, orientado e, além de tudo, sem contato com a sua família. Então, a gente tem feito videochamadas para manter o contato. Os pacientes que têm celular e que conseguem manusear bem, eles se mantêm com os seus celulares pessoais para que ele tenha o contato com a família, porque são internações longas. A gente tem pacientes com mais de 45 dias de internação, porque eles estiveram numa fase mais grave e saíram, mas não têm condições ainda não porque eles são COVID positivo, mas porque eles têm instabilidade clínica. E aí esse paciente ele continua internado. Então a gente tem tido um apoio fantástico do serviço social nesse contato com as famílias. O serviço social, junto com o médico, faz ligações diárias para as famílias, dando o boletim do paciente, o estado geral do paciente, principalmente os pacientes de terapia intensiva, que aí ele estando na UTI, ele não usa o celular, né? Ele está grave, ele não contactua. Então, é importantíssimo, a gente falou aqui muito da nutrição, da enfermagem, da fisioterapia, mas o serviço social e a psicologia, eles têm entrado de forma fantástica. E tem pacientes, a gente tem uma jovem agora de 19 anos, do interior do estado, e ela está entrando num quadro depressivo, ela tem uma doença neuromuscular e contraiu Covid. Consciente, orientada em uso de catéter, bem de um estado geral, acredito que a alta dela até nos próximos dias aconteça, mas ela está extremamente depressiva, ela não está aceitando fazer os exercícios para voltar à movimentação, e aí a gente precisou da psicologia junto da gente para entrar com essa terapia. Então, tem que ser a equipe. Se a equipe não for, a gente não consegue trabalhar de forma adequada. Caterine, Oi. nós iniciamos os atendimentos online nas clínicas integradas. A gente pode incluí-las, se você assim achar prudente, né? Sim. Para fazer atendimento online com ela. Mas ela já está recebendo do pessoal do hospital, o suporte do hospital, entendeu? Não, quando ela sair, para continuar. Sim, entendi. Eu posso conseguir, eu vou estar no hospital amanhã, e aí eu pego o contato telefônico dela para fazer esse acompanhamento remoto. Ah, tá, entendi sim. Entendeu? Tá bom. Muito obrigada, viu? A gente vai agradecer muito, porque, como eu disse a vocês, é uma jovem de 19 anos que começou com uma doença neuromuscular.
por si só, isso já é impactante, né? E, além de tudo, ela contraiu a Covid, então piorou mais ainda. Não seria muito bom. A gente está se preparando para isso, para atender exatamente as sequelas que com certeza virão do pós-Covid, né? Dos pacientes que passaram, dos lutos e por aí vai. Então, Sim, sim, eu acho também que é uma tem tudo paciente isso, né? potencial para a gente acompanhar remotamente. Quando a gente escuta assim, tem uma pessoa que perdeu a esposa e 2 filhos, isso não é distante da gente não, gente. Quem está nas unidades Covid tem visto isso acontecer. Numa família de 5 pessoas, 2, 3 terem perdido a vida para essa doença tão devastadora. E aí o luto, a reestruturação, a gente teve um caso lá no hospital que era o casal e 2 filhos adultos, já mais adultos jovens. E aí os pais morreram e o rapaz morreu, ficou só a moça. Imagine a carga, né? Tudo que essa pessoa deve estar vivendo, é muito difícil. Karina, era isso que tinha de comentários no chat. Parabéns, Caterine, parabéns. Obrigada, Linceia, estou à disposição, tá? Obrigada, Caterine, pela aula, aqui muitos elogios, né? Alguns alunos com saudades das suas aulas, deve ter sido aluno seu de fisioterapia. Então, muito obrigada, eu acredito que tenha sido bem esclarecedor e acho que muita gente aproveitou bastante, tá? Tá, muito obrigada. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, ninguém quer mais fazer nenhuma pergunta a Caterine, então, encerramos este momento, né? Esse segundo dia de capacitação, e amanhã teremos mais. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esqueçam de assinar a lista.